Fala pessoal, e bem-vindo à oitava aula do nosso curso sobre o que é conservadorismo. E nessa aula a gente vai discutir o oitavo pilar do conservadorismo, que eu considero o pilar da religião. O conservadorismo emergiu de fato no mundo e com força total a partir da Segunda Guerra Mundial. Já existia conservadorismo antes, mas ele se tornou um agente político mesmo, palpável, foi a partir da década de 1960. Ainda que as bases intelectuais, como a gente viu nas aulas passadas, as bases intelectuais do conservadorismo, elas surgiram lá atrás, na Idade Média, no século XVIII e XIX na Inglaterra, nos princípios filosóficos dos pais fundadores dos Estados Unidos, mas, grosso modo, ele surgiu a partir da década de 60. Né? Esse conservadorismo que a gente defende hoje em dia, ele vem da década de 60. E é impossível desvincular o conservadorismo da civilização ocidental que a gente conhece. E é igualmente impossível desvincular a civilização ocidental que a gente conhece da filosofia, da religiosidade do cristianismo. No Brasil, a convergência entre religião e política ela é ainda mais inevitável. Nada menos que 87% dos brasileiros consideram os valores religiosos importantes nas decisões que eles tomam na vida diária. E quase 90% destes que acham que a religião é importante, eles professam uma religião cristã. Então é bastante frequente a gente ver pessoas do lado esquerdo do espectro político rotulando o conservadorismo como sendo um tipo de fervor de pessoas profundamente religiosas. À primeira vista, isso pode até fazer algum sentido, uma vez que uma parte significativa dos conservadores é composta por pessoas que professam alguma fé, e quase sempre essa fé é cristã. Mas essa ironia que a esquerda usa para se referir à religiosidade dos conservadores, ela não deveria ser motivo nem de surpresa e menos ainda de indignação. As religiões cristãs, elas tendem a abraçar muitos dos pilares que a gente preza dentro do conservadorismo, como a busca pela verdade, a defesa da liberdade da propriedade privada, a valorização da lealdade, do patriotismo, dos valores familiares tradicionais. Os conservadores eles compartilham esses princípios que também são muito caros aos cristãos, especialmente a transgressão com certas convicções morais, que o conservador não tolera e o cristão também não. Algumas atitudes, tanto no conservadorismo quanto no cristianismo, elas são simplesmente, vou criar uma palavra, impermissíveis. Eu não sei nem se essa palavra existe, mas algumas atitudes são impermissíveis, elas não dependem de algum tipo de julgamento discricionário e relativista, como os esquerdistas fazem. Não, algumas coisas simplesmente não devem ser feitas. Como salientou o escritor cristão e conservador G.K. Chesterton, ele falou que, mais ou menos, o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. E o que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. A doutrina cristã genuína, ela inspira caridade, fraternidade e esse senso de dever, de fazer o que deve ser feito. Mas admirar o cristianismo não significa fundir a crença política com prescrições políticas discriminatórias. Um conservador, acima de tudo, ele compreende e aceita que existe algo, um sentido, uma ordem, que transcende os tabuleiros da sociedade que a gente construiu e até mesmo transcende a nossa própria existência. E que ter como norte a reverência a esse sentido superior a tudo, isso não é um tipo de submissão, isso é sabedoria. A religião ela é vista pelos conservadores, então, como uma das principais ferramentas para controlar essa impulsividade das paixões humanas. Uma sociedade onde homens e mulheres agem orientados por virtudes morais, acima dos autointeresses imediatistas, uma sociedade dessa ela tem tudo para se tornar mais justa, mais honrada, mais digna,
mais próspera, uma sociedade melhor para todos. Thomas Jefferson, que foi um dos pais fundadores lá dos Estados Unidos, ele falou que deveria haver uma parede separando religião de Estado. Mas, de novo, é inevitável que grupos religiosos desempenhem papéis importantes no grupo político, especialmente se são grupos religiosos numerosos e se o sistema político vigente é uma democracia. A representatividade da democracia vai conferir algum poder a esse pessoal. O Estado não tem não pode, não deveria interferir na liberdade religiosa, mas é inevitável que a liberdade religiosa acabe interferindo no Estado, direta ou indiretamente, por meio das nossas convicções morais, que têm base na religião e que acabam fundamentando as leis que regem uma nação. É assim que a religião acaba influindo no tabuleiro político de uma nação. Um conservador, ele compreende essa dinâmica e ele entende que praticar sua fé em público é aceitável, mas ser um proselitista não é tão aceitável assim. A religião, para um conservador, não é uma coisa, mesmo ela não sendo bem vista, se você for um proselitista, mesmo assim ela não é, a religião não é uma coisa que um conservador deixa confinado lá na vida privada dele. A religião acaba se tornando uma organizadora central das ideias e das paixões que um conservador nutre. E isso tem um efeito cascata, porque vai moldando o caráter e condicionando a expressão da personalidade de cada um de nós. E é por isso que religião e política são, derradeiramente, elas são inseparáveis. As convicções religiosas, elas vão além de um credo esotérico, né? Elas consistem nessa concordância de que se nós possuímos inteligência, é porque deve haver uma inteligência superior à nossa em algum lugar. E a gente tem que ter a humildade suficiente para saber que nós somos uma parte infinitesimal dessa inteligência magnífica. Só que esse tipo de pacifismo, de humildade, isso é bem diferente de passividade. Os dogmas religiosos, mesmo que eles sejam parcialmente condicionantes do comportamento de conservador, eles são, antes de qualquer coisa, uma bússola ética. Eles são uma força que restringe o infantilismo e exige de cada um de nós maturidade e temperança para tornar a gente mais tolerantes, mas nunca covardes. E é assim que um conservador concebe o pilar da religião. A gente se vê na próxima aula, 9ª aula, onde a gente vai falar de uma maldição que persegue o conservadorismo. Até lá, pessoal!